Olá, meus consagrados, que a paz de Deus esteja com você neste dia. Eu sou o Fred, seu irmão de fé aqui no canal Refúgio de Oração. E hoje Deus tem uma palavra sobre algo que muita gente carrega em silêncio e que hoje vai ser quebrado. Existe um peso que não tem explicação natural. Não é depressão clínica, não é o cansaço do trabalho, não é problema de relacionamento. É aquela sensação que algo está bloqueando, de que por mais que você ore, trabalhe e acredite, existe uma resistência invisível que não cede. Um ciclo que se repete geração após geração na família. Uma porta que fecha toda vez que está prestes a abrir. Aquela situação que melhora e volta, como se houvesse algo que não deixasse avançar. Mas a Bíblia tem um nome para isso, e mais importante, ela tem uma resposta. Essa semana aqui no Refúgio de Oração, estamos trabalhando com temas que o povo de Deus enfrenta na vida real. E hoje vamos falar sobre opressão espiritual. O que é, o que diz a Bíblia e como quebrar. Paulo estava na prisão quando escreveu Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. Estava acorrentado e mesmo assim revelou algo sobre a natureza da batalha que muda completamente como entendemos o que enfrentamos. Olha o que diz. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é contra pessoas, não é contra circunstâncias, é contra forças espirituais que operam por trás das situações. Mas Gálatas capítulo 3, versículo 13, entrega a resposta definitiva. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo já resgatou, já quebrou, ele já pagou. O que falta é tomarmos posse do que foi conquistado na cruz. Agora, eu quero que vocês imaginem a cena registrada em Atos, capítulo 16, lá nos versículos 16 a 26. Paulo e Silas estavam em Filipos. Uma escrava oprimida por um espírito os seguia por dias. Paulo, movido pelo Espírito, virou-se e ordenou ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, mando que saias dela. E o Espírito saiu naquela mesma hora. Mas a libertação gerou perseguição. Os donos da escrava, que lucravam com a opressão dela, arrastaram Paulo e Silas para as autoridades. Eles foram espancados e presos. E o versículo 25 registra algo que desafia toda a lógica humana. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam presos, feridos, acorrentados, mas cantando. E então, lá no versículo 26, diz: de repente houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as algemas de todos se soltaram. Meus consagrados, a adoração no meio da prisão abriu o que nenhuma chave humana abre. A oração no meio da opressão move o que nenhuma força natural move.
Vamos orar juntos agora, com a autoridade de quem foi libertado na cruz. Coloca a mão sobre o coração e me acompanha. Pai Celestial, eu venho diante de Ti em nome de Jesus Cristo, o único que tem autoridade sobre todo o principado e toda a potestade. E eu declaro, Cristo me resgatou da maldição. O que foi pago na cruz é minha herança agora. E hoje eu tomo posse. Senhor, eu rompo em nome de Jesus toda opressão espiritual que está operando sobre a minha vida, todo peso invisível que não tem explicação natural, que seja identificado e cortado agora pelo poder do sangue de Cristo. Eu rompo todo ciclo negativo que se repete na minha família. Os padrões que vieram de gerações anteriores, que sejam quebrados agora. A corrente que tentava passar de geração em geração, termina em mim, em nome de Jesus. Eu declaro liberdade sobre o meu espírito. Nenhum espírito de opressão, de medo, de tormento, de condenação tem lugar na minha vida. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu declaro liberdade sobre a minha mente. Os pensamentos que não são meus, que venham à tona e sejam entregues. A voz que acusa, que condena, que diminui, que seja silenciada pela verdade da palavra de Deus. Eu declaro liberdade sobre a minha família. Que o sangue de Cristo cubra cada membro do meu lar. Que nenhuma influência que não vem de Deus encontre entrada. Senhor, eu elevo cada inscrito do canal Refúgio de Oração que está sob opressão esta manhã. Os que sentem o peso sem conseguir nomear. Os que lutam contra ciclos que parecem não quebrar. Os que estão exaustos da batalha invisível. Age com poder, Senhor. Como abalaste os alicerces da prisão de Paulo e Silas, abala o que está prendendo cada um deles agora. Senhor, os pedidos nos comentários, Tu conheces pelo nome, as causas no coração. Restaura, liberta, rompe. É o que te pedimos. Glória a Deus. Amém. Meus consagrados, o inimigo teme quando o Filho de Deus abre a boca e declara o que foi conquistado na cruz. Então, declara comigo, em nome de Jesus, sou livre de toda opressão e maldição. Cristo me resgatou, e o que Ele resgatou, nenhuma força pode prender. Todo ciclo negativo que tentava se repetir termina em mim. Hoje, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tome posse, declare, a libertação é sua. Chegamos ao final da nossa oração. Peço para você escrever aqui nos comentários, em nome de Jesus, sou livre de toda opressão e maldição. Porque quando você declara em público o que foi conquistado na cruz, o céu registra e o inimigo recua. Compartilha com alguém que também está carregando esse peso invisível. Você pode ser o instrumento que Deus usa para libertar quem está ao seu redor. Ativa o sininho das notificações. Amanhã estaremos novamente aqui com você. Até a próxima, família!